Olá! Vocês já se questionaram sobre a importância do uso da água na construção civil? Pois é, a água é encontrada desde o início de uma obra até a sua finalização. Mas olhando por uma perspectiva diferente, essa água pode interferir negativamente quando encontrada em locais indesejados. Para evitar esse tipo de situação, nós fazemos o uso de geossintéticos e de estruturas chamadas de barreiras capilares. A configuração de um solo fino sobre um solo granular, encontrado nesse último sistema citado, não é exclusividade da natureza de um solo heterogêneo e estratificado devido à sua formação geológica. Estas formações também são encontradas em estruturas de engenharia com o propósito de tirar proveito da barreira capilar, como é o caso de coberturas para o fechamento de instalações de disposição de rejeitos urbanos e industriais, que tem por objetivo minimizar a quantidade de água percolando através desses resíduos. Nessa aula, nós falaremos um pouco sobre o conceito, importância e durabilidade desse sistema. Ficaram curiosos? É só continuar assistindo. E aí, o que vocês estão fazendo? Boa tarde. A gente está tentando fazer um experimento para mostrar como é que funciona a barreira capilar. Sério? A gente tem uma prova sobre isso semana que vem, eu não estou sabendo de nada. Qual é a importância desse assunto? Primeiro vamos passar pelos conceitos mais simples. O que vem à cabeça de vocês sobre a palavra capilar? A gente pensa em cabelo. Concordo. O que isso tem a ver com geossintéticos? Vejam bem, vocês já sabem sobre toda a importância dos geossintéticos, correto? Tubos capilares, eles geralmente são associados ao fio de cabelo porque eles também são muito finos. Aí com esse conceito dá para entender mais um pouco. A barreira capilar geralmente tem um material com textura mais grossa por baixo, e acima dele o que tem uma textura mais fina. E quando você está em um meio não saturado, esse de textura mais fina vai impedir ou pelo menos diminuir a passagem de água para o que tem a textura mais grossa. Mas como isso se aplica com os geossintéticos? Tradicionalmente, os solos de baixa condutividade de água, eles são aplicados para impedir o contato entre a água e o rejeito que foi depositado logo abaixo. Isso acontece em um sistema mais ou menos assim. Esse experimento simula as condições da barreira capilar em um aterro. Pode-se ver que existem duas camadas de solo de baixa permeabilidade e entre elas uma camada de areia com grãos maiores. Quando aplicamos água a esse sistema, percebe-se a evolução de um bulbo de formato esférico. O bulbo avança regularmente até encontrar a camada de areia, quando então é barrado e perde o formato esférico, evoluindo apenas para a lateral. A água só continua a avançar verticalmente após a saturação da camada de areia, quando pode-se observar a formação de pequenos focos de penetração irregulares e dispersos. Muito interessante, mas me surgiu uma dúvida. O que acontece com essa barreira ao decorrer do tempo? Bom, a verdade é que mesmo que seja um método muito utilizado, com o tempo ele começa a perder a sua eficiência. Isso ocorre porque o material com textura mais fino, que geralmente fica em cima, que muitas vezes também é utilizado a argila compactada, ela começa a passar por vários processos de retração e expansão. Isso faz com que cause uma fadiga no material e prejudique a sua eficiência. Mas com todos esses experimentos, como a gente analisa a eficiência dessa barreira? Bom, sob condições naturais, esse trabalho ele é muito difícil e também muito caro. E pode levar anos ou até mesmo décadas. Para contornar toda essa dificuldade, geralmente são aplicados ensaios laboratoriais ou então procedimentos numéricos, cálculos numéricos, para que você faça uma avaliação da eficiência dessa barreira capilar. Mas isso é um assunto para uma outra conversa. Adoramos a explicação, muito obrigada. Muito obrigado. Até mais. Valeu, cara. Até mais. E atenção, se liga aí que é hora da revisão. Nessa aula nós aprendemos um pouco mais sobre barreira capilar. Nela vimos que é um fenômeno que acontece necessariamente em solos não saturados, que nela estão envolvidos o contato físico entre materiais de granulometria fina e granulometria grossa, e que visualmente nós observamos que esse fenômeno se caracteriza pelo impedimento da passagem de água de um solo
para o outro. Em termos mais técnicos agora, nós observamos que ao longo do tempo o desempenho dessas barreiras são reduzidas e que por causa disso, sob condições naturais, torna-se uma tarefa muito difícil analisar a eficácia dela, o que pode levar até anos ou décadas para serem realizados. Para tentar contornar essa dificuldade, geralmente utilizam-se modelagens matemáticas ou até mesmo ensaios laboratoriais para tentar prever o comportamento desse fenômeno. Como informações adicionais, vemos aqui que esse acontecimento, esse fenômeno se dá pela variação das dimensões dos polos entre as camadas, que uma outra maneira de observar esse fenômeno é que o solo de cima funciona como um reservatório e que esse fenômeno só vai acontecer até o momento em que as condutividades hidráulicas forem diferentes. Enquanto forem diferentes, esse fenômeno não acontece. Quando forem iguais, o fluxo de água vai escoar sem problema algum.